Olá, sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar de sistema de amortização de empréstimo e financiamento. Para as pessoas que querem fazer financiamento de casa própria, de carro ou qualquer outra coisa de financiamento e empréstimo, você vai utilizar esses conhecimentos que a gente vai aprender aqui hoje. Bom, vocês vão escutar aí uma chuvinha no fundo, é porque eu estou aqui do lado de fora e está chovendo, mas está bem agradável. Eu vou só tirar o vídeo aqui para ficar melhor. Bom, o que é um sistema de amortização, empréstimo e financiamento? Quando você vai fazer um financiamento de uma casa própria ou de um carro, você vai precisar utilizar esses conhecimentos. Existem várias maneiras de você pagar uma amortização, um empréstimo e um financiamento de carro ou casa própria. A gente vai estudar aqui os dois principais, o chamado sistema Price e o sistema francês. Bom, o que é isso daí? A gente precisa entender primeiro os conceitos. O que é um empréstimo? Empréstimo é um recurso financeiro que não necessita ser justificado quanto à sua finalidade. Por exemplo, cheque especial, crédito direto ao consumidor, isso é um empréstimo. Já um financiamento é um recurso financeiro que tem a necessidade de você justificar. Então, por exemplo, compra de um automóvel, compra de um imóvel, um crediário, isso é um financiamento. Esses conceitos são importantes porque o pessoal da contabilidade, eles erram muito isso na hora que vão fazer o balanço e não sabe o que coloca empréstimo, não sabe como que coloca financiamento. E, às vezes, consegue ainda dar conceitos que não são os verdadeiros para justificar esses erros. Então, a gente vai aprender por uma vez por todas as vezes que você for se deparar com empréstimo e financiamento, você tem que entender. O financiamento ele tá atrelado a uma necessidade de acordo com a sua finalidade. Você precisa dizer qual a finalidade dele. Então, vou pegar um financiamento para comprar um carro, vou comprar um financiamento para comprar uma máquina, vou pegar um financiamento para comprar um equipamento qualquer para a minha empresa. Você vai colocar lá no balanço do DRE, no passivo, financiamento. Quando você está pegando um recurso financeiro que não precisa justificar, um cheque especial, um dinheiro que entra na sua conta, um hot money, isso tudo é um empréstimo. Eu escuto muito de contador classificando como empréstimo é quando eu pego de curto prazo e financiamento quando eu pego de longo prazo. Não, tá errado. Se for fazer uma prova do CFC, se for fazer uma prova de concurso, se colocar esse conceito, é dado como errado. Financiamento está atrelado a alguma justificativa de finalidade, e empréstimo não. Então, quando o banco te faz um empréstimo, você não precisa justificar para que serve aquele empréstimo. Deposito na minha conta, eu faço o que quiser. Um financiamento não, você tem que dizer qual a finalidade do financiamento. Eu estou financiando uma casa própria, eu estou financiando um carro, são coisas diferentes. No financiamento, sempre vai existir um bem ou um serviço vinculado à liberação daquele recurso. O banco, ou quem vai emprestar, se for um financiamento, você tem que atrelar isso daí. A gente vai aprender a fazer isso em forma de planilha. E aí a gente precisa colocar nas colunas os seus nomes, e aí eu vou mostrar o conceito de cada item da coluna. Saldo devedor, como o próprio nome diz, é o saldo que eu preciso para quitar a dívida. É quanto eu devo na dívida. É o valor nominal do empréstimo. Já falando o que é valor nominal, é aquele que está escrito no contrato, ou financiamento, né? É simplesmente o valor presente. Então, se eu chego lá no banco, eu tenho um financiamento aí no banco, eu quero quitar ele. Qual é o meu saldo devedor? Ele vai lá e vai me dizer o saldo devedor. Ele vai me dizer o valor de hoje. Quanto que eu preciso para quitar aquele valor hoje? O que é uma amortização? A amortização é a parcela. Lá na nossa calculadora HP, aqui está a calculadora HP, deixa ela abrir. É essa aqui, é o PMT. Esse é o valor da prestação. Esse é o valor da amortização. Então, quando eu pago uma prestação, eu estou amortizando a minha dívida. E a diferença do sistema SAC para o sistema francês é justamente o valor que é da amortização de cada um. Vão ser valores diferentes. Então, a amortização é a parcela deduzida do saldo devedor. Então, eu chego lá, eu quero pagar uma prestação hoje. Essa prestação, eu estou amortizando o meu saldo devedor. Então, uma amortização.
que são juros compensatórios? É o valor calculado a partir do saldo devedor e posteriormente somado à parcela. Então, os juros, eu pego do saldo devedor e para quando eu for pagar, eu incremento esses juros e somo ao valor que eu vou amortizar a parcela. Então, vamos separar as coisas. Quando eu vou pagar uma prestação, dentro dessa prestação, eu estou pagando o valor da amortização e estou pagando o valor dos juros. A gente vai ver isso quando a gente montar a tabela. A gente vai colocar uma coluna para amortização e uma coluna para os juros. Então, o valor de uma prestação é a somatória da amortização com a somatória dos juros. Quando a gente for fazer o cálculo, vocês vão entender melhor. A prestação, então, é os dois. Quando eu for pagar a prestação, é a somatória da amortização mais os juros. Então, a gente vai fazer dentro da planilha, vocês vão entender melhor isso daí. Então, vamos pegar lá direto já aqui, que a gente pode praticar. O que é o sistema francês de amortização? Primeiro, o sistema francês ele foi criado pelo matemático inglês chamado Richard Price. E aí ele é chamado de sistema francês. Vocês vão ouvir mais falar de sistema francês, tá? Ou melhor, vocês vão ouvir falar mais do sistema Price do que do sistema francês. Então, o sistema francês de amortização é chamado porque ele foi inventado na França por um matemático inglês chamado Richard Price, conhecido mais como sistema Price. O que é o sistema Price no mercado financeiro? É quando o valor da prestação é igual do início ao fim. Vou comprar um carro. Quanto é o valor da prestação do carro? R$ 960 por mês. Eu pago R$ 960 do início ao fim. Esse é o valor da prestação. Sendo o valor da prestação igual do início ao fim, é caracterizado, então, como sistema Price, ou sistema francês. A gente vai fazer um exemplo aqui, mas vamos ver antes as características do sistema Price. O sistema francês de amortização tem algumas características. Primeiro, a prestação é constante. Do início ao fim, você paga a mesma prestação. Do início ao fim, o valor que você paga é o mesmo. Esse é muito comum, muito que vocês conhecem para quem já fez o financiamento, até mesmo para comprar um liquidificador em 3 vezes, são 3 parcelas iguais, a gente já até aprendeu a calcular esse valor da prestação e a gente vai precisar desse conhecimento para fazer essa tabela. Segunda característica, a parcela da amortização aumenta a cada período e os juros diminuem. Eu prefiro mostrar isso lá na tabela. Então, por exemplo, do carro, quando eu estou pagando R$ 960 uma prestação de carro, esses R$ 960 está incluso a amortização do valor do carro, mais os juros compensatórios por eu ter comprado a prazo. Cada vez que eu vou pagando, a parcela de amortização vai aumentando e os juros vai diminuindo. Então, quando eu pago R$ 960 na terceira parcela, uma parte é dos juros, outra parte é da amortização. Quando eu pago na quarta parcela, o mesmo valor de R$ 960 que caracteriza o sistema francês. Porém, a amortização da quarta parcela é um valor maior que da terceira. E os juros é um valor menor que da terceira. Então, na medida que eu vou pagando a prestação, apesar de ser o mesmo valor, a amortização aumenta e os juros diminuem. Quando a gente for ver na tabela, vocês vão entender isso melhor. Vamos pegar o exemplo aqui. Um banco empresta R$ 10.000 a uma taxa de 10% ao mês e vai ser pago em 5 pagamentos. Sem carência. O que é carência? Carência é o prazo que o banco te dá sem você precisar de pagar. A gente vai ver isso daí. Então, quando você compra em 5 meses sem carência, significa que a primeira prestação você tem que pagar já daqui a 30 dias. Se ele falar que é com carência de 2 meses, você só vai pagar depois dos 2 meses de carência. Mas quando chegar a hora, a gente vai ver isso daí. Então, o banco empresta 10.000, hoje ele me emprestou 10.000, o valor presente 10.000. Durante 5 meses, N 5 meses. Há uma taxa de 10% ao mês. Para a gente montar a nossa tabela, eu preciso primeiro calcular a prestação. E isso nós já aprendemos a calcular a prestação através dessa fórmula aqui. Então, quem tem HP
usa HP. Quem não tem, tem que montar essa fórmula, colocar os valores, fazer a conta e achar o valor da prestação. Quem tem HP é muito simples. Eu vou colocar 10 mil, vou colocar ele negativo como valor presente, 10% como sendo a taxa e 5% como sendo o período. Mando calcular a prestação. 2.637,97. O que significa isso? Que todo mês que eu pagar 2.637,97, uma parte desse valor é a amortização da dívida e outra parte é os juros compensatórios. Mas a prestação sempre vai ser a mesma. Quem não tem HP tem que jogar nessa fórmula aqui, fazer os cálculos, e aí você vai achar o mesmo valor, 2.637,97. Bom, aqui ele está explicando, é uma didática que eu não gosto muito, que eu não concordo, ele está explicando como que calcula os juros, ele está explicando como que calcula a amortização, ele está explicando como que calcula o saldo devedor. Eu prefiro explicar tudo isso na tabela. Aqui está a tabela. Então, vamos lá. Quando você for fazer uma planilha de financiamento do sistema Price, você vai montar uma tabela. Para aqueles que mexem com Excel, vai ser uma brincadeira muito legal. Você vai colocar na sua primeira coluna o N, que são as prestações, o período. Então, período 0, que é o valor presente, período 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, são 5 meses. O saldo devedor, no período 0, o saldo devedor é 10 mil, porque eu peguei 10 mil no período 0, é o valor presente. A terceira coluna é a amortização, que eu vou explicar como é que é. A quarta coluna são os juros. E a última coluna é a prestação. Então, vamos lá. Vamos imaginar que essa planilha está em branco. Como que eu vou começar ela? Eu coloco o saldo devedor do valor que eu paguei, do valor que eu peguei emprestado, 10 mil. Como não estou amortizando nada no período 0, eu não estou pagando nada no período 0, a prestação é 0. Eu calculo o valor da prestação com aquela fórmula e nós achamos o valor da prestação 2.637,97. Eu venho aqui na prestação e já preencho toda essa parte aqui com 2.637,97. Então, recapitulando, eu faço essa planilha com essas colunas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Pego o saldo devedor, coloco aqui no período 0 e calculo o valor da prestação, que nós já aprendemos a calcular, do PMT, na fórmula do PMT. Depois que eu fiz isso, eu vou calcular os juros. Então, aquilo que ele está explicando lá, ele calcula os juros, depois calcula a amortização, depois calcula o saldo devedor. Eu prefiro explicar isso aqui na tabela. Como é que eu vou calcular os juros? Não é 10 mil? Eu não vou pagar a primeira prestação daqui a um mês? São quantos por cento ao mês? 10%. 10% de 10 mil vai dar quanto? R$1.000. Então, desses 2.637 que eu estou pagando, qual é o valor dos juros? Quanto que equivale aos juros? R$1.000. Então, eu peguei que 10 mil, calculei os juros para um mês. Então, se eu pegar essa dívida e reajustar ela, eu estou devendo os 10 mil mais R$1.000 de juros. Eu estou pagando de prestação 2.637. Desses 2.637, R$1.000 corresponde a juros. E o restante de 1.637 é o valor que eu estou amortizando a minha dívida. Desses 10 mil, eu estou pagando uma prestação de 2.637, aonde R$1.000 são os juros e 1.637 é a amortização. Se eu somar esses dois aqui, vai dar o valor da prestação. O que significa essa amortização? Dos 10 mil que eu peguei emprestado, eu estou amortizando esse valor. Esses 1.000 aqui é só a correção de juros, tá? É o juros compensatório. Mas eu estou pagando 2.637, 1.637 corresponde à amortização. Significa que desses 10 mil, eu já estou pagando 1.637. Quanto que eu fico devendo, então, agora? 8.362. E como que eu achei esse 8.362? Eu peguei 10 mil e diminuí o valor que eu estou amortizando. Então, sempre entenda assim o conceito. O que é amortização? É o valor da prestação que eu estou diminuindo a minha dívida.
No segundo mês, a prestação é a mesma. Aí eu tenho que calcular primeiro os juros. Só que eu tenho que calcular os juros agora, não dos 10 mil, porque dos 10 mil eu já paguei 1.637. Eu tenho que calcular juros agora apenas do saldo devedor de 8.362. Então, eu vou pagar juros de 836. Mas lembrando o seguinte, que a minha prestação é sempre, nesse caso, 2.637. Se 836 é a parte dos juros que está dentro da prestação, o restante, então, é a amortização. Então, eu estou pagando na prestação 2, eu estou pagando 836 de juros, que é 10% de 8.362. A diferença da prestação menos os juros é 1.801. Eu estou amortizando o meu saldo devedor de 8.000 em 1.801. Então, quanto que eu vou ficar devendo agora? 6.560. Então, antes era 10 mil, eu paguei 1.637, passei a dever 8 mil. Agora eu paguei 1.801, passei a dever 6.560. Agora vamos calcular no terceiro mês. Eu calculo juros em cima do meu saldo devedor, R$ 6.656, 10% de 6.560. Como a prestação é a mesma, significa que desse valor de 2.637, 656 são juros. E o restante é amortização. Se eu somar a amortização mais os juros, vai dar o valor da prestação. O que significa dessa amortização? Que daquilo que eu estava devendo, que era 6.560, eu agora já amortizei 1.918. Quanto que eu devo agora? 4.578, que é a diferença de 6.560 menos 9.000 menos 1.981. Faço novamente para a quarta prestação. Qual o valor da quarta prestação? 457. Qual o valor dos juros da quarta prestação? 457. Da onde eu calculei esse juro? 10% do saldo devedor anterior. Como a prestação é 2.637, 457 corresponde à prestação e 2.180 corresponde à amortização. Ou seja, dos 4.000 eu amortizei 2.180. Quanto que eu estou devendo agora? 2.398. Próxima prestação para o quinto mês. Eu calculo 10% de 2.398, vai dar esse daqui. Como a prestação é essa? A prestação menos os juros, eu estou amortizando 2.398. Repare que eu estou amortizando na última prestação justamente quanto que eu devia de saldo devedor. Aqui deu uma diferençazinha de 3 centavos por questões de arredondamento. Como aqui na planilha ele vai arredondando, dá essa diferencinha aqui. Eu aconselho você fazer a conta direta. Aí você não precisa, você pode escrever aqui, mas aqui vai sobrar zero. Então, quanto que eu amortizei da minha dívida? Eu amortizei os 10 mil. Quanto que eu paguei de juros? Paguei 3.189. E quanto que eu paguei somado as prestações? Eu paguei 13 mil. Ou seja, esse mais esse vai ter que dar o valor da prestação, da somatória das prestações. Pronto. Essa tabela aqui é a tabela, uma planilha, uma tabela não, uma planilha. O que diferencia uma planilha de uma tabela? É que uma tabela tem escrito informações, uma planilha tem números, tem valores. Isso daqui é uma planilha, onde na planilha eu posso ter aqui tudo bem claro. Se você pegar quem faz um financiamento de carro, se você chegar lá e colocar, se você fez no banco, por exemplo, e colocar lá as planilhas de pagamento, ele vai mostrar para você justamente isso que você está vendo aqui. Ele vai dizer qual o valor da prestação que você pagou e dessa prestação paga, quanto que corresponde aos juros e quanto que corresponde à amortização. E ele te dá o saldo devedor. Se você quiser quitar o seu carro no mês tal, você vai lá e vê qual é o saldo devedor, é só pagar aquele valor que o carro está quitado. Então, esse daqui é o exemplo do sistema tabela price. Na realidade, o que confunde é o seguinte, isso que nós estamos vendo aqui é a tabela price. O sistema, na realidade, que a gente está vendo, é o sistema francês, porque foi criado na França. Tá? O outro vai ser o sistema de amortização constante, que tem outro nome também, que nós vamos ver. Mas isso daqui é chamado tabela price, dado ao sobrenome do francês que criou esse sistema, né, monetário. E a gente pode calcular isso
na calculadora HP. Todos aqueles valores a gente calcula na HP. Eu prefiro que vocês calculem montando uma tabela. Coloca o saldo devedor aqui, calcula os valores da prestação, distribui a todos eles aqui, que vão ser iguais, e vem calculando juros. Quanto é o juro de 10%? 10% de 10 mil. Quem tem HP, como é que se calcula os juros? Vai se calcular os juros assim, ó. 10 mil, enter. 10%. Pronto, R$1.000. Aí, eu pego aquele R$1.000, coloco aqui. Agora eu pego o valor da prestação, vou diminuir de R$1.000. Vai dar o valor da amortização. Vou diminuir do saldo devedor anterior, vai dar o saldo devedor atual. Mas a gente pode fazer tudo isso na HP. Então, vamos lá. Primeiro, a gente calcula a prestação. Opa, é 10 mil. 10 mil, valor presente. Coloquei o negativo, né? Por causa que nós já falamos do fluxo de caixa. 10% é a taxa e 5 meses é o período. A taxa e o período estão na mesma unidade. Eu venho aqui, então, calculo a prestação. Pronto, R$ 2.637,97. Então, se você pegar aqui, ó, 10 mil, coloquei negativo, alimentei no valor presente. Digitei o 10, coloquei na taxa. Digitei o 5, coloquei no período. E apertei a prestação. Pronto, ele me deu o valor da prestação. Agora, como é que eu vou calcular aqueles valores da tabela? É muito simples. É nessa sequência aqui, ó. 1F, amortização. Eu venho aqui, ó. 1F, amortização. Ele me deu o valor 1.000. O que é esse 1.000? Esse 1.000 é os juros. Está aqui. Ele calculou aqui o 1.000. Como é que eu calculo agora a amortização? Simples. Eu faço isso. É só clicar aqui. Ele me dá a amortização, R$ 1.637,97. Ó, só cliquei essa tecla, ele já me deu. E para eu calcular o saldo devedor? RCL PV. Eu venho aqui, RCL, valor presente. Me dá o saldo devedor. Então, eu ainda estou devendo, por isso que está negativo aqui, ele entende como fluxo de caixa, eu estou devendo 8.362,03. Está aqui na tabela. Então, fazendo a próxima linha, na HP, 1F amortização. Sempre assim, 1F amortização. F porque ele é amarelinho e amortização porque o amarelinho aqui, ó. Pronto. Isso é os juros. Eu venho aqui, 836 é os juros. E para achar o saldo devedor, clico a tecla inversa. Achei o saldo devedor. E para achar o valor presente, clico RCL, valor presente. Pronto, aí é só você ir fazendo isso. Só você ir fazendo isso. Amortização, 1F, amortização. Depois, inverso. Depois, RCL PV. RCL, valor presente. Eu vou fazendo isso até ele zerar, até da última prestação. Então, o mais importante que nós temos que aprender aqui é você montar essa planilha. Então, monte a planilha, 1, 2, 3, 4, 5 colunas com períodos, saldo devedor, amortização, juros e prestação. É só montar, calcula a prestação, calcula os juros do saldo devedor, diminui da prestação, acha a amortização. Diminui do saldo devedor anterior, acha o saldo devedor atual. Calcula os juros, diminui da prestação, acha a amortização. Diminui do saldo devedor anterior, acha o saldo devedor atual. Pronto, vai fazendo isso. Na tabela você vai montando. Aqui, ó, tem que zerar. Tá dando essa diferencinha por causa de arredondamento. Se você fizer isso no Excel, aqui é a planilha do Excel, vai dar zerado aqui, ó. Porque o Excel ele utiliza todas as casas decimais. Então, ó, o N, o saldo devedor, quem gosta de Excel, é uma maravilha. Ó, monta aqui os valores que você está querendo calcular.
monta as fórmulas aqui, ele calcula, vem colocando para você o valor da prestação, que é a mesma, os juros, é só você pegar, diminuir, calcular os juros de 10% de 10 mil, esse valor da amortização diminui daqui, e esse valor do saldo devedor diminui o saldo devedor anterior menos a amortização. Pronto, monta as fórmulas no Excel, ele vai fazendo isso para você. Então, esse é o sistema francês, ou sistema de tabela price, onde a prestação, todas elas são iguais. Isso é muito comum quando você vai comprar um carro, isso é muito comum quando você vai comprar alguma coisa numa loja, quando você vai comprar alguma coisa na internet, em tantas vezes, apesar que eles falam, a gente vai vender em tantas vezes sem juros. É mentira, está embutido juros ali, pode ter certeza disso daí. Bom, existem alguns casos que o banco ou o financiador fala para você o seguinte, eu vou te dar uma carência. Então, BNDES, BNDES, Banco de Desenvolvimento, quando você vai pegar um empréstimo lá, um financiamento ou um empréstimo, normalmente um financiamento, eles te dão uma carência. O que é essa carência? É o prazo que você não precisa de pagar. Mas tem duas maneiras de carência. Uma delas é carência da amortização. Eu não preciso pagar a amortização, mas eu tenho que pagar os juros. Então, o que eu faço? No período que ele me dá de carência, aqui ele me deu 2 meses de carência, eu só pago os juros. Eu só vou corrigindo, saldo devedor 10 mil no período 0, prestação nenhuma. Como ele vai me dar a carência de amortização, eu só pago os juros. Quanto que é os juros? 10% de 10 mil é 1.000. Eu pago os juros 10 mil. Pronto. Quanto que eu estou devendo ainda? Eu continuo devendo os 10 mil. E no próximo mês, eu calculo os juros, que é 10% de 10 mil, pago os juros. Qual é o valor da prestação? 10 mil. Quanto que eu fiquei devendo? 10 mil. Então, eu fiquei 2 meses sem pagar a amortização. Eu só pago os juros. A partir do terceiro mês, eu começo a pagar a prestação. Aí eu volto e faço tudo que nós fizemos na outra planilha. Calculo o valor da prestação, calculo o valor dos juros, vou diminuir a prestação dos juros, vou achar a amortização, vou diminuir o saldo devedor atual da amortização, vou achar o saldo devedor atual. Vou diminuir o saldo devedor anterior, menos a amortização, vou achar o saldo devedor atual. E aí eu venho fazendo igual a outra planilha. O que diferenciou aqui é que ele me deu uma carência de amortização de 2 meses. Ou seja, eu só vou pagar no terceiro mês. Mas ele me deu carência de amortização. Então, eu tenho que pagar o quê? Juros. Tem que pagar juros, não tem jeito. Então, o valor da minha prestação é só os juros, 10% de 10 mil, 10% de 10 mil e assim por diante. Então, a diferença é só essa da amortização, não precisa de pagar. Ele me deu carência dela. Você pode fazer isso também no Excel. Quem gosta do Excel, na HP é a mesma coisa, não mudou nada. A única coisa que ele fez ali, ele só calculou 10 mil, ele calculou os 10%, que é R$1.000. Então, os 2 meses de carência eu tenho que pagar R$1.000. Aqui está no Excel, a mesma coisa. Aqui a amortização, durante 2 meses eu não preciso de pagar, ele me deu carência de 2 meses. Agora, quando a carência, vamos pegar a tabela aqui, vamos direto na tabela. Quando a carência é de tudo, ele me prestou 10 mil e ele me deu carência de 2 meses sem pagar nada, nem amortização e nem juros. O que eu devo fazer aqui, então? Eu devo apenas ir corrigindo o saldo devedor. Então, eu peguei 10 mil, a gente já viu isso em juros compostos. Eu peguei isso em 10 mil, 10% ao mês. Então, no primeiro mês, eu estou devendo quanto? Os 10 mil mais R$1.000 de juros. Estou pagando alguma prestação? Não, nenhuma. Então, meu saldo devedor agora é 11 mil. E no segundo mês? O segundo mês vai ser 10% de 11 mil, que é 1.100. Mais os 10 mil que eu estou devendo, meu saldo devedor vai para 12.100. Então, repare que eu não pago nada de amortização, eu não pago nada de juros, eu não pago nada de prestação, eu apenas vou corrigindo a taxa de juros em cima do saldo devedor anterior. Então, 10% em cima de 10 mil, R$1.000, mais 10 mil, 11 mil. 10% em cima de 11 mil,
1.100 mais 11.000, 12.100. Pronto, cheguei aqui. Agora, eu vou calcular daqui para lá o que nós já fizemos. Só que agora, o meu saldo devedor, que era de 10.000, por eu não ter pago nenhuma amortização, o meu saldo devedor agora foi para 12.100. O que eu vou fazer? Calculo a prestação de 12.100, coloca ela toda aqui. Calculo os juros de 10% de 2.100, coloca aqui. Calcula a amortização pegando a prestação e diminuindo os juros, coloca aqui. E calculo o saldo devedor, que é o saldo devedor anterior, menos a amortização, eu tenho o saldo devedor. Pronto. Aqui para baixo não muda em nada. Aqui também deu uns centavos de diferença aqui em questões do arredondamento. Então, o que nós já vimos? Sistema Price, sistema francês, a prestação é igual. Quando ele me dá carência de amortização, eu pago só os juros. Ou ele me dá carência de tudo e eu só vou pagar depois dessa carência. Aí eu tenho que ter um saldo devedor maior aqui. O meu saldo devedor é maior porque eu não paguei nada dele, eu não amortizei nada. Pronto, isso é o sistema Price. Quando você vai comprar um carro, uma prestação de alguma coisa que você compra na internet, é desse jeito aí. A solução aqui no Excel é a mesma coisa, a diferença é que eu vou jogando juros aqui. De 10.000 eu jogo juros de 10%. Ó, 10.000. 10% de juros. Somei, foi para 11.000. 10% de juros. Somei, foi para 12.100. E aí ele está me dando 2 meses de carência. 12.100 agora eu faço o quê? Coloco como valor presente 5 prestações, 10.000, calculo o valor da prestação, 3.191. Está aqui, 3.191. Pronto. Mesma coisa. Pode ser feito também no Excel. Para quem gosta de Excel e vai trabalhar na área financeira, vai fazer muito isso daí, tá? Principalmente quem trabalha na área de contabilidade, que precisa colocar saldo devedor de financiamento ou de empréstimo, vai utilizar essas planilhas para colocar. Bom, esse é o sistema Price de amortização ou tabela Price. Como eu falei para vocês. Ele só está explicando aqui que, só para fazer a diferença, que ele chama isso daqui de tabela Price. Mas ele vai explicar a mesma coisa, tá vendo? O valor, os juros, as prestações, só que agora em 7 meses, né? Então, aqui, no lugar do 5, aqui, eu coloco 7, calculo a prestação. Tem que alimentar tudo aqui, né? De novo, né? Coloco 10.000, valor presente. Coloco o N7 e coloco a taxa 10%, calculo o valor da prestação. A taxa não é... Quanto é a taxa? Eu não vi lá quanto é a taxa. A taxa é de 1%. 10.000, valor presente, a taxa é de 1%. 1%. Valor da prestação, 1.486,28. Então, mesma coisa, é para não confundir sistema Price ou tabela Price com sistema francês. Então, a tabela, quando você monta, e o sistema é o francês, porque o cara quem criou é um francês que tem um sobrenome de Price. Bom, vamos ver agora outros tipos de sistema de amortização, que é o constante. O sistema de amortização constante é o que você utiliza hoje quando você vai comprar um apartamento. Quando você vai financiar um apartamento pela Caixa Econômica. Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês das características que eu não falei. Repare o seguinte, nessa tabela aqui, repare que os juros vai diminuindo, tá vendo? Começou com 100 e vai diminuindo até 14.
Em compensação, a amortização vai aumentando. Ó, era 1.386, ela acabou com 1.471. Foi isso que eu falei lá no início, que as características do sistema francês é que os juros eles vão diminuindo na medida que você paga a prestação. Então, são três características. Primeiro, a prestação é igual, os juros vai diminuindo e a amortização vai aumentando. Isso é o que as três características do sistema francês. Bom, vamos agora então começar a amortização constante. A amortização constante é quando você vai comprar um apartamento financiado pela Caixa Econômica. O que caracteriza ele é que você paga as prestações, elas vão diminuindo. Olha que legal. Ontem mesmo eu fiz uma simulação para um cliente de um apartamento de 160 mil, ele começa a pagar 1.000 e poucos reais de prestação em 30 anos e termina pagando 400 e poucos reais. Então, imagina daqui a 30 anos, 400 e poucos reais, o que é. Isso é uma vantagem muito grande, porque daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, o valor da prestação, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. E aí ela vai diminuindo tão, ela vai ficar tão quase irrisória que você pode chegar lá e já ir quase quitar o apartamento. Para a Caixa Econômica é muito bom, porque o risco é menor, e para o cliente, para o comprador, é muito bom, porque com o passar do tempo, se as primeiras prestações encaixar dentro do seu orçamento, as outras vão cada vez diminuindo. E a tendência é que você vai ganhando mais, né? Então, o sistema de amortização constante é esse aí. O próprio nome diz, a amortização ela é constante. Quando eu pago um valor de prestação, o valor da amortização é o mesmo. Vamos ver isso daí na prática, que é melhor. Aqui tem as fórmulas, mas eu prefiro já na planilha mostrar para vocês como que se calcula. Opa, acho que eu já pulei a planilha. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos montar a planilha. Período, ó, 5 meses, começando do valor presente zero, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Não muda nada. O que vai acontecer? Antes, no sistema, na tabela Price, nós pegávamos e calculávamos a prestação e ela era igual do início ao fim. Nesse daqui não, ela é diferente. Tá vendo que ela é diferente? Ó, 3.000, 2.800. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não consegui. Bom, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Como é que eu calculo essas prestações? É simples. Primeiro, eu vou calcular os juros. 10% de 10 mil, qual é o valor dos juros? R$1.000. 10 mil, por ser sistema de amortização constante, significa que cada prestação eu pago a amortização constante. Ou seja, aqui, ó, 2.000. É 2.000 do início ao fim. O que eu tenho que fazer para calcular a amortização? É muito simples. É só pegar o saldo devedor e dividir por 5, pelo N. Quando eu pego 10 mil e divido por 5, vai dar aqui 2.000 cada amortização. Ou seja, a cada valor de prestação, R$2.000 vai ser a amortização, porque ela é constante. E os juros? Os juros, 10% de 10 mil, R$1.000. Pronto, agora eu já sei o valor da prestação. É só eu somar a amortização mais os juros. 3.000, esse é o valor da prestação. Quanto que é o meu saldo devedor agora? 8.000. Não era 10? Eu não peguei 10 e dividi por 5? Não deu 2.000 para cada prestação? A cada prestação que eu pagar, eu estou amortizando 2.000 do meu saldo devedor. Então, eu posso pegar aqui, ó, já fazer a tabela. Olha como é que é fácil. Eu vou fazer a tabela já bem rápido. Eu coloco 10.000 aqui, pego 10.000 e divido por N, por 5. Coloco aqui 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. E depois eu vou diminuindo. Saldo devedor, menos 2.000 dá 8.000. Menos 2.000 dá 6.000. Menos 2.000 dá 4.000. Menos 2.000 dá 2.000. 2.000 menos 2.000 dá 0. Pronto, tem que bater 0 aqui. Então, eu pego o saldo devedor, vou dividir pela prestação, vou achar aqui as amortizações, que elas são iguais, porque a amortização é constante, e aí eu coloco aqui.
Depois eu vou calculando juros sobre o saldo devedor anterior. Então, 10% de 10.000, 1.000. Depois, 10% de 8.800. 10% de 6.600. Calculo todos os juros aqui. E como é que eu calculo a prestação? Eu vou somar a amortização mais os juros. A amortização mais os juros. O que a gente percebe aqui? Que a amortização ela é constante e os juros ele vai diminuindo. E a prestação ela vai aumentando. Ou ela vai diminuindo. Então, de novo, vamos lá. A amortização é a mesma, os juros vai diminuindo e a prestação vai diminuindo. Então, se você pegar 10.000 reais emprestado ao sistema de amortização constante, você vai começar pagando uma prestação de 3.000 e vai terminar pagando uma prestação de 2.200. Então, repare que ela vai diminuindo. É a mesma coisa se você fizer um apartamento, comprar um apartamento em 30 anos, como a forma que eu falei para vocês. Eu fiz a simulação de 160 mil, deu a primeira prestação 1.400 e pouco e a última prestação daqui a 30 anos, 400 e poucos reais, porque ela vai diminuindo. Cada prestação que você paga, como é que eles fizeram o cálculo? Eles pegaram 160 mil dividido por 30 anos. Quantos meses tem 30 anos, eles dividiram. Achou o valor da amortização. Depois, foi calculando o valor dos juros em cima do saldo devedor. Depois, ele somou a amortização mais os juros, deu a prestação. Pronto. Eu monto a minha tabela. Então, qual a diferença do sistema SAC para o sistema de amortização constante? A diferença é que a amortização constante, as prestações vão diminuindo, e no sistema francês, a amortização, a prestação é a mesma, do início ao fim. Aqui tem no Excel como é que você faz. E ele vai dar o mesmo exemplo lá quando ele está te dando uma carência. A carência da amortização, você só paga os juros. Não muda nada. Eu só vou pagando os juros de 10% saldo devedor. Quando chegar no final da carência, eu calculo e faço tudo novamente. Porém, eu vou pegar o valor 10.000, dividir, aqui já está em 7, né? Oh, desculpa, aqui está em 5, mas é porque 2 é carência. Vou pegar 10 e dividir por 7, ou melhor, 10 dividir por 5, vou achar a amortização para cada mês. Vou calcular os juros referente ao saldo devedor anterior, vou somar com a amortização e vou achar a prestação. Então, aqui eu tive carência de amortização, só paguei juros, então o valor da prestação corresponde ao valor dos juros, e depois eu somei com a amortização, que é a divisão do saldo devedor pelo número de prestações. Aqui já é aquele outro caso, eu não pago nada de amortização, eu não pago nada de juros, porém eu tenho que corrigir os 10.000. No primeiro mês eu tenho que colocar aqui juros de 10%. No segundo mês eu tenho que colocar aqui juros de 10%. Pronto. Agora eu vou fazer o sistema de amortização constante. Pego esse valor, divido por 5, acho aqui o valor da amortização. Pego esse valor, calculo os juros, achei os juros. E aí eu somo os juros com a amortização, eu tenho a prestação. Agora, o meu saldo devedor é esse. Calculo os juros sobre ele, somo com a amortização, que é a mesma, acho a prestação. E vou fazendo isso. E aí você percebe que a prestação ela vai diminuindo. A prestação ela vai diminuindo. Os juros vão diminuindo. E a amortização ela é constante. Tranquilo? Bom, e aqui com a carência eu corrijo. Com a carência somente da amortização, eu só pago os juros e vou pagando os juros. Bom, com isso daí, aí aqui tem agora a planilha de Excel. Com isso a gente finalizou, então, essa parte de sistema de amortização. Eu só queria falar para vocês que existem outros tipos de amortização. Esses outros é muito mais uma questão didática e raramente a gente vê
essas outras. Pode ser uma mista. O que é uma mista? É quando uma parte é do sistema Price e a outra é do sistema de amortização constante, chamado sistema SAC, né? Sistema de amortização constante, SAC. Mas não muda, não. As duas mais importantes que a gente estuda e que mais é utilizado no mercado financeiro são essas duas aí. Bom, aqui no final nós temos exercícios sobre o sistema. Quais os exercícios que vocês vão fazer que vão abranger esses dois temas que nós estudamos agora? Vocês vão fazer o exercício 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou explicar novamente, porque tem gente quase toda semana me mandando mensagem perguntando isso. É porque não assiste a live, não assiste a videoaula. Você agora não precisa fazer e postar a cada semana. Você vai fazendo, porque lá na frente eu vou marcar uma data para você postar todos esses exercícios dos capítulos que vão valer 4,5. E é em grupo. Então, cada semana, um membro do grupo vai fazendo até 5 elementos, até 5 membros do grupo. Não deixe para fazer depois, para depois reclamar que o tempo é muito curto. Já vai fazendo agora. Para você fazer todos esses exercícios de 1 a 5, você precisa montar aquela tabela. Porque ele vai te fazer a seguinte pergunta. Vamos pegar o primeiro aqui. Um microcomputador é vendido o preço à vista de 2.000, mas pode ser financiado com 20% de entrada. Tem um negócio aqui, hein? Se é 2.000, 20% de entrada, você já tem que tirar de 2.000, 20%. Por que eu tenho que tirar 2.000, 20%? Porque eu já estou dando de entrada. Então, é 2.000. Eu já vou dar de entrada 20%. Eu já vou dar 400 de entrada. Quanto que eu vou financiar, então? 1.600. Então, eu vou montar aquela planilha com R$ 1.600 sendo o valor do saldo devedor do ano zero, do mês zero. E aí ele está aqui, 96% ao ano, sabendo que o financiamento deve ser amortizado em 5 meses. Como são períodos diferentes, eu tenho que transformar, então, isso daqui em meses. Já aprendemos a fazer isso daí. Você vai montar toda aquela tabela e a pergunta é, o total dos juros pagos, aí você vai somar a coluna dos juros. Aí você vai achar, ele já está te dando aqui a resposta. Então, a somatória dos juros vai ser esse valor aqui, de 403.000. Mas para você achar essa resposta, você tem que montar aquela tabela. Então, eu quero no exercício a tabela montada, a planilha montada, né? O exercício 2, 3, 4, 5 é a mesma ideia. Uma pessoa obteve um empréstimo de 120.000 a uma taxa de 2% ao mês, que deverá ser pago em 10 parcelas iguais. O valor dos juros a serem pagos na 8ª parcela será, você vai montar a planilha, e lá na 8ª parcela, qual é o valor dos juros? Pronto. Você vai lá e vai calcular. Primeiro você tem que montar a tabela toda, né? E vai dizer qual é o valor dos juros. E aí está aqui a resposta, você já sabe que é 770, mas você tem que mostrar a tabela montada, a planilha montada. Tranquilo? Bom, aí vem 3. A fim de expandir seu negócio, certa pessoa consegue financiamento de 300.000, nas seguintes condições: taxa de juros de 8%, amortização do sistema de amortização constante, com pagamentos semestrais. Então, o pagamento é semestral, amortização em 3 anos, 3 anos tem quanto semestre, é a quantidade de prestações que ele vai pagar. Você vai montar a tabela, a planilha, e dentro dessa planilha você vai ver quais foram os juros que ele pagou no 3º pagamento. E aí você vai resolvendo. Tranquilo? Então, anotem suas dúvidas e na live eu vou tirar essas dúvidas para a gente finalizar esse item de sistema de amortização, onde nós aprendemos hoje sistema de amortização constante e o sistema francês que utiliza a tabela Price. Então, até mais à noite e a gente se encontra lá para tirar as dúvidas.